Armando Mercadante, entrevista. Estamos tendo cada vez mais um aumento de adoção de animais domésticos pela família brasileira, principalmente dos cães. Hoje nós vamos conversar com os educadores caninos, Anderson Moura e o Daniel Rodrigues. E aqui também o Tito, que está conosco. O que é o papel de um educador canino? Veja bem, Armando, o educador canino, ele é responsável por levar até o tutor que adquire aquele cão a informação como tratar bem aquele cão do ponto de vista do protocolo do bem-estar animal, por exemplo. Isso, por exemplo, no dia a dia, na família, no cotidiano, qual é a diferença que vai fazer? Então, veja bem, Armando, quando a gente visita a família pela primeira vez, a primeira coisa que se identifica são coisas relacionadas à rotina do cão, ao ambiente. Se aquele cão fica muito tempo sozinho, esperando o dono voltar do trabalho, se aquele cão tem uma rotina de passeios ou se não tem, se aquele cão socializa com outros cães ou não. Então, partindo daí, a gente traça um plano, né, da educação desse cão, que envolve várias dinâmicas, como por exemplo brincadeiras com bolinha, até mesmo para incentivar o instinto de caça, né, que todo cão tem. Então, dessa forma, ocorre uma comunicação melhor entre o cão e o tutor. Esse cão começa a ficar mais seguro, né? Em consequência disso, o cão se torna mais seguro e evita-se assim, então, por exemplo, ansiedade de separação, agressividade e vários problemas comportamentais dos quais os tutores costumam reclamar, né? Isso melhora a convivência. Melhora a convivência, sem sombra de dúvidas. E querendo ou não, você acaba proporcionando ao cão uma vida com uma qualidade muito satisfatória, tendo em vista que esse cão é um cão que brinca, que passeia, né? que presta atenção em seu tutor, né? Então é basicamente essa a nossa missão. Por exemplo, uma pessoa que quiser contratar o educador canino, a partir que contratou, qual que seria a rotina desse educador com o cão? Então, Armando, veja bem, a princípio é feita uma consultoria que dura mais ou menos 1 hora, onde vão ser feitas todas essas perguntas, né? Em alguns casos, inclusive, já vão ser tratadas algumas soluções práticas, né, para problemas ali do dia a dia. Por exemplo, o cão que fica sozinho, o enriquecimento do ambiente, né? Para que o cão tenha o que fazer dentro de casa, não é isso? E aí, então, a gente avalia a necessidade de fazer um programa seriado de treinamento. E aí, então, esse programa é feito em média 2 vezes por semana, em aulas que costumam durar, em média, 50 minutos. E isso vai servir para qualquer tipo de raça do canino? Qualquer tipo de raça, Armando. E tem alguma idade para começar a fazer essa educação? Então, Armando, seria muito interessante que todos começassem a trabalhar os cães bem novinhos, a partir dos 2, 3 meses, já com a educação 2 sanitária. meses já pode começar? Sim, com a educação sanitária, o começo de um condicionamento positivo ali ao cão. Agora, em relação ao limite da idade, ao contrário do que as pessoas pensam, não existe limite. Os cães aprendem até mais do que 10 anos de idade. Enquanto o cão escuta, enxerga, ele aprende e tem resultados muito bons. Agora, qual que é a diferença de vocês educarem um poodle ou, por exemplo, aqui o Tito, ele é um pastor alemão. Qual que é a diferença? Seria mais difícil, é mais fácil? Então, tudo vai depender da tua necessidade. O Tito, por exemplo, é um cão específico de trabalho, um cão que foi selecionado para trabalhar com proteção, faro, né? É um cão que tem mais disposição para trabalhar. Um poodle, pode ser outra raça, um York, são cães que são mais selecionados para companhia, né? Então as necessidades são diferentes. Vai mais para a questão apenas de obediência, então a gente vai trabalhar muito com os tutores, né? Criando regras, apesar do treino ser positivo, uma coisa sempre agradável, não foge de ter regras. Tem as regrinhas que têm que ser obedecidas para se ter uma boa educação com o cão.
né? Mesmo sendo tudo positivo, mas tem que ter regras. Mas, por exemplo, influencia muito, nós vemos em vários locais a pessoa compra um cachorro, uma raça que é típica de inverno, né, um husky siberiano, e vai criar num local altamente tropical, Sim. como é o nosso país. Isso dificulta muito? Vocês acham que não deveria ser assim, deveria ser mudado? Quer dizer, já começa na escolha? Sim, acho que a escolha é muito importante. Quando você vai adquirir um cão, você tem que avaliar o teu perfil, avaliar o perfil do cão que você está levando, estudar muito primeiro, para depois você ter um cachorro, né? Independente de raça e tudo. Quando você pega um cão que é de área fria e traz para um clima tropical, os cães que temos hoje no Brasil são cães que já foram selecionados já há muitos anos, então eles já estão adaptados ao nosso clima. Então já tem uma seleção feita bem séria por criadores sérios, né? Então isso é muito bom observar isso, tem criadores sérios que se preocupam muito com isso, então tem toda uma adaptação, né? E no treinamento, algumas raças têm características diferentes, né? Então o treinador tem que ter um feeling para identificar isso e orientar a família como agir com determinadas raças, né? Se eu tenho um pastor, se eu tenho um poodle, um york, um husky, um chow chow, então com cada cão você tem uma postura diferente a se tomar. Se eu tenho um vira-lata, beleza, vou avaliar como é o comportamento dele. Mas, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem contratar vocês, elas poderiam contratar também até antes de comprar o cachorro, já para poder vocês indicarem também? Sim, seria o ideal. O ideal é isso, que a pessoa tenha uma consultoria antes de adquirir o cão. Já fazer um planejamento. Nós temos um planejamento. A chance dele ter um problema futuro diminui, né? Porque ele já vai entender como funciona um cão, como funciona o aprendizado, a rotina que tem que ter, né? Se ele realmente tem disponibilidade, se ele tem paciência, se ele tem tempo, se ele vai ter condições de manter mais um membro ali na família, né? Então essa consultoria antecipada é o ideal. É fundamental. Sim, é o ideal. E qual é a vantagem de se ter um cão educado na família? Isso não iria mudar um pouco o curso natural da criação? Veja bem, Armando, na verdade, o cão educado, ele é exatamente o contrário do que você acabou de falar. Porque o educador canino, ele visa orientar o tutor a tratar o cão com base nas necessidades de um cão. E aí, então, evitando, assim, por exemplo, a humanização do cachorro, tratar o cachorro como criança, deixar o cachorro sozinho, não levar o cachorro para passear e sentir os cheiros da natureza. Então a educação canina, ela se baseia exatamente em cima das necessidades do cão. Tá? O treinamento desse cão é feito através de reforçamentos positivos. Não tem nenhum tipo de violência? Não, nenhum tipo de violência. O trabalho é feito no acerto. Quando o cachorro, por exemplo, se senta, ele ganha carinho. Quando o cachorro faz o xixi no lugar certo, ele ganha carinho. Quando ele faz o xixi no lugar errado, ele é simplesmente ignorado. Ao contrário do que os tutores costumam fazer, a grande maioria, é claro, que é repreender o cão. No caso de vocês é só o reforço positivo. É só o reforço positivo. Porque o que acontece? Quando o cão faz o xixi no lugar errado e o tutor vem e repreende aquele cão com uma bronca ou com qualquer coisa assim, na verdade ele está gerando um estresse maior ainda no cachorro e distanciando mais ainda a comunicação entre os dois. Agora vocês trouxeram aqui o Tito. Vocês já fizeram um trabalho com ele, né? Sim. E o que há de diferente para um cachorro tradicional? Sim, o Tito, na verdade, ele iniciou os trabalhos dele agora com a titulação de cão de companhia, né? Que isso vai permitir com que ele vá mais longe no esporte, né? Fazendo faro, trabalhando como cão de proteção e tudo. Esse título consegue aonde? Então, esse é um título internacional que a nossa Federação Internacional FCI concede para nós. E tem a Confederação Brasileira, a CBKC, que é a qual a gente segue aqui no Brasil. E assim, o mais interessante é que esse título de cão de companhia, ele pode ser para qualquer cão, né? Não só um cão pastor, nem Rottweiler, nem um cão de esporte. Vira-lata,
qualquer cão ele pode ter esse título. No caso dele, ele poderia, então você falou de companhia, ele pode ser de guarda também. Sim. E de companhia. E de companhia. Porque essa prova ela visa você ter um certificado de que o teu cão ele não oferece risco para terceiros e nem para ele mesmo. Então, no caso dele aqui, por exemplo, eu até falei forte aqui, ele não morde. Não é um cão que é preparado para estar nessa situação. Tá mais agitado porque é um cão que está muito brincalhão, né? Tá sempre querendo brincar. Tudo que passa chama atenção pelo fato de ser um cão brincalhão, né? E então poderia conviver com crianças. Sem dúvida. Um cão que recebe esse tipo de tratamento, ele pode conviver com qualquer pessoa, né? E ele vai ter estrutura emocional para lidar com o estresse. Até mesmo cães de guarda, né? Cães que são usados para guardas, é muito importante que eles passem por essa avaliação. Porque você ter um cão de guarda não é um cachorro que morde. Você tem que ter um controle. O teu cachorro de guarda ele tem que conseguir passar na rua e passar a criança correndo e ele falou, opa, não é perigo. Ele tem que ter essa capacidade de decidir que aquilo não é um perigo. Então ele não age só pelo próprio instinto. Pelo que você colocou, a educação ela vai reforçar realmente só os fatores positivos e vai fazer com que ele consiga conviver naturalmente em sociedade. Sim, exatamente. E muito curioso porque a gente usa o próprio instinto do animal no treinamento. A favor dele. Né? Porque o que acontece? Nós também agimos por instinto, né? Então assim, a gente usa recursos naturais. O meu cão ele tem medo de pessoas, né? Então eu vou começar a mostrar para ele, opa, aquele não vai te causar risco. Eu vou começar de forma gradual, respeitando o tempo do animal. Então assim, eu observo isso, nós observamos isso e paulatinamente vamos introduzindo o cão nesse meio, né? À medida que o cão nos permite, o tempo não é nosso, nós não decidimos nada. Nós só temos que ter a sensibilidade de observar e saber como agir. E no tempo do animal a gente vai trabalhando e conseguindo ter uma progressão gradual. E na prática, você teria algum exemplo do trabalho de vocês, como é feito e muda realmente o comportamento dos animais? Sim, perfeito. Um exemplo, receber a visita e o cão não pular, né? Podemos, ao invés de brigar com o cão por ele ter pulado, nós podemos estimular ele a receber a visita com as 4 patas no chão. Então existem vários recursos. Nesse momento eu posso falar para ele, opa, chegou a visita, você ganha a sua bola. Chegou a visita, você ganha o seu petisco, a sua ração, né? O tempo que ele está ganhando aquele prêmio, ele já se desligou da visita. Então certamente quando ele for receber aquele carinho, ele vai estar mais calmo. Ou simplesmente eu posso não dar a atenção fervorosa, ser mais calmo, mais tranquilo e esperar ele baixar a energia dele e aí eu faço o carinho e faço todo aquele afago e deixo. Porque o problema não está em pular, mas é como aquilo acontece a qualquer momento, a qualquer hora. Então o teu cachorro pode... De forma indisciplinada. Exatamente. O teu cachorro pode vir pro teu colo, se você gosta de abraçar ele, tudo bem. Mas é interessante que você comece a colocar, opa, agora não. Quando eu te permitir, você pode vir. Isso é muito válido. Sabe? Não é tirar o colo, mas colocar algumas regras para não ter problema com a visita, nem com o vestido branco ou a calça branca. Faria toda a diferença. Sim, na prática. E a respeito de competição, da credibilidade, da credenciação que vocês falaram, seria de utilidade pública? Então, Armando, o que acontece é o seguinte, essa prova, na verdade, ela não é uma competição, ela é só uma certificação, né, de utilidade pública e que credencia o cão para participar de competições esportivas, por exemplo. Eu falo, quando a gente coloca essa questão da utilidade pública, se a maioria das famílias tivessem esse credenciamento, você não acredita que poderia ter um convívio melhor na prática? Sem dúvida, Armando. Principalmente em condomínios verticais, horizontais. É sabido que se tem muitos problemas com cães com excesso de latido, cães agressivos, cães fujões. Poderia ser até um pré-requisito, né, para poder fazer parte de uma sociedade, igual você trouxe, por exemplo, de condomínios, né, de prédios. De repente poderia ser um aspecto, uma regra. Sem dúvida nenhuma seria muito bom isso, né? Tendo em vista que assim, pessoas têm sofrido de transtornos consecutivos aí com cães que latem. O dono sai para trabalhar, o cão late o dia inteiro, então o dono, enfim, passa a noite fora, esse cão passa a noite latindo, enquanto, né, pela ansiedade de separação.
né, que a gente falou no começo aí do vídeo, né, que é uma coisa gerada de repente pelo fato do tutor não saber como lidar com aquele cão, né? Ou até poder sofrer uma agressão, né? Um ataque de algum cachorro indisciplinado. Sem dúvida, sem dúvida. Ou atacar uma criança, por exemplo. No caso das casas, por exemplo, a educação canina visa a coisa de quando você abre o portão da casa, o cão não vai fugir, não tem perigo de você perder o seu cachorro correr, sumir, ou atravessar uma rua e ser atropelado, ou fugir, morder alguém do lado de fora. Então a educação canina, ela nada mais é do que algo que vai dar parâmetros de uma boa criação. Lembrando sempre que a premissa maior é o bem-estar animal. Seria uma escola para cães. Uma escola para cães e tutores. E se você quiser contratar um serviço de consultoria dos educadores, ou mesmo contratar um serviço, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Obrigado, irmão, eu que agradeço. Sucesso em sua caminhada. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso em sua caminhada. Obrigado pela entrevista. Sucesso em sua caminhada.